Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um programa sério para a televisão brasileira. Este aqui é o Pipocando Games. Não é televisão, é internet, não é sério, é zoeira. Você não é apresentador, é só um maninho. Nossa, você me ofendeu muito agora, sem necessidade nenhuma. Hoje a gente tá aqui para falar da perseguição aos games. E como ela, na maioria das vezes, não faz nenhum sentido. No programa de hoje vocês vão conhecer os games banidos por motivos toscos. Pra que banir se você não quer jogar? Football Manager é um game em que você assume a função de um treinador e dirigente de futebol, cuidando da parte técnica e financeira de um clube de futebol. Algo bem tranquilo e que aparentemente não tem potencial nenhum de ofender alguém, mas ofendeu alguém. Quem que se ofendeu, Rolandinho? Os chineses. Por que, Rolandinho? Eu conto. A versão de 2005 do simulador foi proibida lá na China sob a acusação de ferir a soberania desta nação que fabrica tudo que a gente tem de divertido nas nossas casas. Tudo isso porque o jogo apresentava Taiwan, Hong Kong e o Tibete como países independentes, o que para a China não fazia sentido porque ela era dona da p toda. Como é que era o nome desse? Brasfoot. O Brasfoot foi proibido na Alemanha, na Argentina, porque o Maradona tava gordinho na imagem. Aí tipo, não pode. Também tô cagado de fome. Resumidamente, a China considera esses territórios como os seus, mas isso não é reconhecido internacionalmente. Daí, os chineses jogarem algo assim seria um puta de uma ofensa para os chineses. Né, no ponto de vista do governo, né? O que se descobriu na época do banimento é que essa representação de Taiwan e dos outros países como independentes estava sendo mostrada em versões importadas e piratas do jogo. Depois, a desenvolvedora lançou uma versão localizada para a China e essa foi super bem aceita porque mostrava que todo mundo era da China. Que merda, né? De forma geral, não é uma boa ideia irritar a China, afinal, são apenas 1 bilhão de pessoas que vivem por lá e o poder de consumo delas interessa bastante, não é mesmo? E se um jogo ou um filme é proibido, o fracasso financeiro já é dado como certo. E os chineses gostam de consumir, cara, que nem os americanos. Você já viu aquela notícia do cara que vendeu o rim pra comprar um iPhone? É de lá. Deu certo! O Alisson bateu! Ganhadão! Trocou! A série God of War nunca foi vista com bons olhos lá no mundo árabe, especialmente nos Emirados Árabes Unidos, onde o primeiro game foi banido logo de cara e os que vieram a seguir também foram banidos logo de cara. Os argumentos utilizados para banir Kratos foram sempre os mesmos: ter Deus no nome, cenas de conteúdo sexual, afinal de contas, ninguém lá faz isso, não é mesmo? Não, imagina. E a ousadia de mostrar outros deuses, ainda que deuses de mentira para eles, tá? Eu acredito em todos. E apesar de ter nudez mesmo, né, não dá pra levar o conteúdo sexual do jogo muito a sério, já que nenhuma cena é realmente explícita. Tem, na verdade, sexual, tem dá pra cena levar a explícita. sério, sim. É porque é quadrado. Dá pra levar a É sério. explícito, Eu mas a levava teta é bastante. quadrada. Is there anything we can do to repay A importância maior é com a questão religiosa mesmo, é isso que pega pra eles. Vale lembrar que no mundo árabe tem como sua base o islamismo. Eu tenho que falar assim com esse S de mongoloide, porque senão este merda desse paulistinha de bosta. Você não pode falar nem islamismo. paulista ele é. Nem paulista ele é. Ele vive numa cidade chamada Socorro, que é o que eu falo todo dia quando me avisam que eu tenho uma gravação com o Rolandinho. Socorro! E que a religião anda lado a lado com a do governo. E todo esse fundamentalismo religioso acaba cometendo esses excessos de achar que alguém vai negar a própria fé para ouvir o que na Grécia Antiga os deuses feito louco, matavam um ao outro, descia pra terra, transava com um humano que era casado, fazia criança. Essa criança era um semideus, dizer herói, Hércules. E é isso aí. Eu tô brabo. Curiosamente, God of War, o game que foi sucesso absoluto em 2018, não foi barrado pelo mesmo conselho que baniu todos os outros jogos anteriores, então será o primeiro jogo da série a permitir, né, a ser permitido, na verdade, lá no território deles. Mitologia nórdica parece que pode, é a grega mesmo que pegava no calo. Think that side hallway will get us to the temple? We will find out. Representatividade e diversidade são dois assuntos muito relevantes no século XXI e precisam ser abordados em diferentes mídias dentro do mundo dos games também. E a BioWare é provavelmente a desenvolvedora que mais vezes levou isso a sério em seus trabalhos como Dragon Age e Mass Effect. No RPG Sci-Fi, além de criar versões masculinas e femininas do Shepard, o sistema de interação entre os personagens permite que o player opte por uma orientação sexual, né? Então você pode ainda
você tem o sexo do personagem, tem a orientação sexual do personagem. E aí, obviamente, que o jogo ganhou ban absurdo em alguns países, onde as pessoas pensam, desse tamanhinho aqui, assim, que as pessoas pensam. Em Singapura, o primeiro game da série foi banido depois que as autoridades, os tiras e todos os manda-chuvas do pedaço que aprovam a mídia no país descobriram que existia a possibilidade que a comandante Shepard tivesse uma relação sexual com a Liara. Vocês acreditam, gente? Ai, que delícia. Lembrando que o ban foi só porque existe essa possibilidade, que depende exclusivamente das escolhas do jogador. As autoridades de Singapura, na tentativa de mantê-la pura, né, lá na época, pregavam o preconceito contra a comunidade LGBT, que na visão deles não era preconceito, era o certo a se fazer, cancelando eventos, festivais e shows organizados e destinados a esse público sob o pretexto de que esse estilo de vida não poderia ser estimulado. Essa decisão de banimento acabou sendo revertida algum tempo depois, mas o preconceito segue forte em Singapura. No país, o envolvimento das pessoas de dois sexos, do mesmo sexo, fazendo sexo do mesmo sexo, é considerado um crime e pode dar cadeia. É muito idiota, eu tenho um nojo 2018, hein? desse Não, tipo 2019 de comportamento. já! 2019. 2019. You mean so much to me. I love you, the Artisoni. I love you too. A Austrália é um país que desde sempre se mostrou linha dura com os jogos, né, que quando são avaliados por lá precisam receber no máximo a classificação MA15, que indica que o jogador, né, vai ter que ter no mínimo 15 anos e estar sob a supervisão do responsável. No caso, se for um canguru, ele pode ter 14, porque os cangurus eles se desenvolvem mais rápido sem inscrito. Não sei o que você tá achando engraçado, cara. Não tem graça, cara. Singles. Flirt Up Your Life é um clone safado de The Sims que funciona mais ou menos como um date simulator. O objetivo é arrumar outro boneco lá, né, um negocinho, naquela base do chaveco gostoso, construir uma relação que pode ou não envolver aquele fatídico oba-oba. E isso foi bastante para não passar nos critérios australianos. O comitê responsável pela classificação barrou os singles por causa da nudez. Eles acham que a população lá já tá muito horrorizada com os cangurus boxeadores. Nudez já é demais. Mas a nudez existe mesmo no jogo e a gente sabe que aos 15 anos, até um personagem 3D pelado é capaz de agitar ali os hormônios e dar uma... Você entende? Eu não vou falar o que tá no roteiro Eu aqui, acho um porque absurdo. é uma sugestão meio... Eu acho um absurdo o jovem de 15 anos realmente ficar de barraca armada, né, Rolandinho? O comitê seguiu dizendo que, além de corpos nus, o jogo focava em construir relações com outros personagens com a intenção de ter relações sexuais com eles. O que é, basicamente, o comportamento do ser humano no cotidiano. Não, mas daí eu já discordo de você. Será que o Tinder é proibido por lá também? Eu acho que não vamos sei. mudar pra Austrália, então. Pra uma pessoa que tá em desenvolvimento, não é legal ela pensar que todo tipo de aproximação que você vai fazer com alguém é só com a intenção exclusiva de transar com ela, não? Pelo menos isso é uma coisa que, pelo menos, isso é uma coisa não legal. É uma coisa tipo, nossa, blá... Nudez não existe, jovens. Não, nudez pode ter. Então, mas exatamente. esse negócio de se aproximar das pessoas só pra transar com eles é errado. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 é um nome gigantesco, é um parágrafo para nomear, na verdade, né, o shooter tático desenvolvido pela Ubisoft e lançado em 2007 para PC 360, PlayStation 3 e PlayStation Portátil, do qual sentimos muita saudade, foi um portátil incrível. Rest in peace. E foi banido em Chihuahua. A história do game, assim como no primeiro, segue um time de soldados Ghost Recon combatendo um grupo de insurgentes que estão espalhados pela América Latina. Os objetivos principais são investigar a suspeita de que esses rebeldes tenham uma arma nuclear ou química e também evitar que eles cruzem a fronteira com os Estados Unidos, levando desgraça e desgraça. Pra mim caiu a piada aí agora. Localizada próxima à fronteira entre o México e os Estados Unidos, essa cidade é de Juarez, que aparece como um dos mapas na campanha do shooter na época do lançamento, quando o prefeito de Juarez ficou sabendo que a cidade tinha se tornado um palco virtual para esse furdúncio, ele simplesmente pistolou. O político baniu o game lá no município. Cara, baniram no município. Imagina como o pessoal lá da Ubisoft ficou preocupado, né? Nossa, agora ferrou mesmo. Ah, galera, em Juarez tá não vai banido. jogar. Mitchell, look alive. You're now approaching a hostile zone.
Aí o político baniu o jogo no município alegando que ele manchava a imagem da cidade e retratava o honesto povo de Juarez como pessoas muito violentas. E usando os seus contatinhos, logo o prefeito conseguiu que o jogo fosse banido no estado inteiro. O problema do prefeito pistolar assim é a ironia de toda essa situação. É que assim, a cidade de Juarez e a região próxima é uma das mais violentas do México. E há mais de uma década lida com uma guerra entre cartéis de drogas tão absurda que até a polícia tem medo de se meter. Meu querido, mas esse jogo fere os velhos e bons costumes do povo honesto de Juarez. Yeah, Mitchell, damn good soldiering. Move to your extraction point. Quando a gente fala que a EA é uma empresa que de vez em quando dá umas mancadas, é porque ela tem um histórico, cara. É verdade ou não é? Por A exemplo, comunidade gamer fica chateada. rolou o banimento lá do EA Sports MMA, lá na Dinamarca. O jogo foi lançado em 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360 em uma clara tentativa da EA de surfar na onda do sucesso que o MMA vinha fazendo nessa época com o UFC. Mas a desenvolvedora não queria gastar com o licenciamento da marca. Isso né? acontece. E às vezes, a gente tá zoando, mas às vezes no plano de negócio, só pra licenciar, já exigiu um dinheiro tão absurdo que às vezes o jogo, a venda do jogo não ia conseguir cobrir. Punk meu queixo. O jogo até que foi bem recebido pelo público. É que podia jogar lá, por exemplo, com o Randy Coulter, que era tipo uma estrela do UFC na época. Só que quando o jogo chegou na Dinamarca, ele foi barrado por algo bem peculiar. Anúncios dentro dos cenários. Pra ser mais preciso, os anúncios de bebidas energéticas é o que causaram o banimento. A Dinamarca considera as bebidas energéticas um risco à saúde e restringe a propaganda e o consumo de algumas e bane outras completamente. O interessante na situação foi a reação da EA, que mandou nem queria vender mesmo pra vocês? Dane-se. E sequer se deu ao trabalho de fazer uma versão localizada, declarando que não enviaria o jogo pra lá, não ia vender. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Sobre a trairagem com o UFC, em 2012 a EA recebeu os direitos de fazer os games do campeonato que estavam com a THQ. E desde 2014 lança o EA UFC para os consoles da atual geração. Mandando ele girar pra direita, não é o corner. Opa, Nossa, pegou. pegou. Vamos lá, vai pra acabar. terminar. Às vezes, o banimento de um jogo pode ser atribuído a uma viagem muito louca da cabeça de alguém que enxerga nos joguinhos coisas que não estão lá. Foi o que aconteceu com o jogo de cartas do Pokémon, que foi proibido na Arábia Saudita, tanto na versão física quanto na versão digital também. A Arábia Saudita falou, Pokémon aqui não. O banimento das cartinhas do Pikachu e companhia foi tratado como questão de segurança nacional, já que para as autoridades locais eles promoviam o sionismo, um movimento político que defende a instalação do Estado de Israel na Terra Santa. É lógico, quem não pegou essa conexão tão clara, vacilou. Pikachu é P. P, poder. Poder de invadir. Como o governo chegou nessa conclusão brilhante? Nas cartas do jogo existe um símbolo de energia, que é uma pequena estrela de 6 pontas, que segundo o ocultismo, não, mentira, gente, que segundo as autoridades sauditas, é uma clara representação da estrela de Davi, o emblema de Israel. Olha a imagem, você não lembra da estrela de Davi? Não é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pois é, o japonês que criou esse jogo, Satoshi Tajiri. ele tá ali. Fora esse símbolo, o game exibia constantemente símbolos como a cruz, sagrada para os cristãos, e triângulos, que seriam símbolos da maçonaria. O jogo tem triângulos, rapaziada, meu Deus! Tantas formas geométricas, hexágonos, dodecaedros, vai me pôr um triângulo? Pelo amor de Deus, né? E depois bane e não sabe por quê. Aproveitaram para classificar Pokémon como um jogo de apostas, o que é proibido no país, alegando que às vezes um jogador pagava em dinheiro ao outro jogador para comprar uma cartinha ou outra, o que configura jogo de aposta. Eu aposto que se eu te der R$5, você me dá essa carta. O nome disso é comércio, né? Eu achei que isso era comércio. Ah, velho. Mas a estrela de Davi veio para ficar. Se você acha que o Pipocando Games tem que ser banido de Valinhos, você comenta aí embaixo que a gente vai falar com a prefeitura lá, porque realmente eu acho esse canal um pouco ofensivo. Para o povo de Valinhos. Para o povo de Valinhos. Afinal, chato, né, Rolandinho? Essas suas atitudes. Todo mundo sabe que é muito ofensivo pra Valinhos.